Kogo, se você fosse ministro da Defesa, que tipo de reforma você faria no currículo da AMAN? Ah, muito. Essa pergunta é excelente. Só ia falar um pouquinho dos livros antes, que você pediu Sim, a os recomendação. livros, isso. Os clássicos militares da China Antiga é importante. Miyamoto Musashi, o livro dos Cinco Anéis, é importante. Os clássicos estrategistas, Courbet, Marin, o Jomini, Clausewitz, são importantíssimos. Basil Liddell-Hart, John Boyd, o ciclo de Boyd, né? São coisas importantíssimas para se ler. Acho que esse é o principal. Esses aí é essencial. Eu tenho certeza que tem muito general que não saberia de cor 3, 4 nomes desses nomes que você falou aí. Que é Mas sabe o que é pior? Existe uma lista de leitura da Biblioteca do Exército muito boa. Quer dizer, tá fácil, é só entrar lá. A lista deles é muito boa. A Biblioteca do Exército tem excelentes livros. Só que eu quero ver alguém sentar e ler. Putz. Eles têm os livros e não leem. Então, eles têm. Nós temos ferramentas à disposição. Esse é o ponto. Tem muita coisa boa da BibliaX. E não só eles têm coisas boas, como elas não estão jogadas ao léu. Existe uma lista de leitura, inclusive, para cada patente. Ó, se você for um tenente, leia isso. Se você for um capitão, leia aquilo. Tá tudo bonitinho lá. Isso tá aberto ao público? Tá aberto ao público, não é material classificado. Que maravilha. Um civil pode ler isso. Não é, ó, tem uma operação na Amazônia, top secret. Não, é aberto. Entendi. Inclusive os manuais doutrinários, a maioria deles são abertos. A maioria são abertos. O emprego da infantaria, da cavalaria, da artilharia é aberto. Aí tem umas coisas que é fechada, né? Como é que funciona exatamente o radar antiaéreo lá não é? E tem que ser fechado mesmo. Claro, isso tem que ser. Mas assim, o geralzão, doutrina, operações, tática, estratégia tá aberto. Entendi. Caraca, eu não sabia disso. E aí é uma... Pelo menos, claro, os manuais táticos é uma coisa muito específica. Sim. Mas seria bom que os civis lessem qual é a doutrina estratégica do Exército. Sim. Ou ler o manual das operações também. Sim. Tem uma coisa que eu devia ler e seguir e não faço, que é o manual de treinamento físico militar. Mas tem coisa boa lá também. Sim. Agora, você perguntou pra mim como é que eu reformaria o currículo, né? Isso. Como é que faria uma reforma no currículo? São 5 anos. 1 na SpaceX, 4 na AMAN. Sabe quem paga por isso? Nós. Sempre. Primeira coisa que tem que ter é respeito com o pagador de imposto. Eu não vejo por que ficar 5 anos lá dentro. A maior parte do que tem lá dentro é regulaçãozinha do MEC. Não é o algo... MEC regula até a AMAN? Regula. É curso superior. Bacharel em ciências militares. Mas é aquela coisa. Os ideais democráticos onde o poder civil tem precedência sobre o poder militar. Sabe aquela conversa mole? Sim. Pô, pergunta se Carlos Magno ia cair numa conversa dessa. Meu Deus. Aqueles caras eram reis guerreiros. Aliás, a nobreza medieval surgiu assim. Eram os guerreiros que protegeram as pessoas contra as invasões bárbaras. E por isso mesmo receberam os privilégios nobiliárquicos. Exatamente. É mérito. Ou seja, os líderes do poder temporal são guerreiros. Tem que ser. Tem que ser. Essa conversa de o poder militar subordinado ao poder civil é liberalismo moderno. Sim. Tem até a frase de um pensador antigo, né? Se nós separarmos os intelectuais dos militares, nós teremos militares burros e intelectuais fracos, que não conseguem fazer coisa nenhuma. Intelectuais covardes. Intelectuais covardes. Tucídides. Tucídides. Um dos maiores historiadores militares de todos os tempos. Mas uma nação fica enfraquecida, assim. Sim. Fica o militar burrão e o intelectualzinho... Ui. Israel, por exemplo. Eles têm um partido palestino. Você dá um poder político pro seu inimigo. Isso não faz o menor sentido. Isso é muito próprio do liberalismo, de achar, não, o meu oponente que quer me matar, quer me destruir, ele tem direito à existência. Não tem. Você falou uma frase brilhante uma vez. O erro não tem direito a existir. Sim. Por isso que eu discordo do meu amigo monarca, embora eu entenda perfeitamente o que ele quer dizer. Ele é um antinazista. Só que ele fala, devia ter liberdade de expressão pra você falar besteira. Pra você ter um partido... Não. Porque o partido não tá só falando besteira, ele tá incitando a besteira. Exatamente. Uma incitação mesmo. Então, Partido Comunista, Partido Nazista, Partido Socialista, Social-Democrata, qualquer coisa revolucionária, qualquer coisa
Como diria o Guilherme Freire, qualquer coisa à esquerda de Carlos Magno. Exatamente. A esquerda de Dom Miguel é uma versão mais lusitana, muito bom também. Dom Miguel é chadíssimo, Dom Miguel é chadíssimo. Na brilhada ele fez um discurso, ele terminou dizendo o seguinte: viva Cristo Rei, viva a família imperial, viva a família real, morte aos pedreiros livres, morte ao liberalismo. Chadíssimo, Dom Miguel. Muito based. Based. E Dom Pedro I vai Liberal. pagar muito no inferno pelo que ele fez com Dom Miguel. Mas aí, voltando à questão reforma. do currículo, uma matéria que não podia faltar lá é guerra justa. Essencial. Se o militar não estudar a doutrina da guerra justa à luz de Santo Agostinho, à luz de Santo Tomás de Aquino, então ele é um guerreiro sem ética. Guerra justa é uma matéria que ele devia ter. Ah, então eu tava falando, né? Respeito ao pagador de imposto. Sim. Eu não acho que o currículo tivesse que ser superior a 2 anos integral ali. Em 2 anos dá pra ver tudo. Dá pra formar um oficial, né? Dá, de uma forma barata, focado na atividade fim. Tem que botar os caras pra acampar mesmo. Sim. Acampamento de montanha, de selva, de operações especiais, de contra-guerrilha. Beleza, mas bota pra fazer atividade fim mesmo. Sim. E as matérias teóricas eu colocaria, obviamente, História Militar Geral, História Militar do Brasil, História do Pensamento Estratégico, a doutrina operacional, tática. Colocaria a ética e liderança militar. Colocaria alguma matéria mais técnica de sistemas de armas. Colocaria alguma coisa sobre a geografia militar, porque óbvio que ele tem que conhecer o território brasileiro e suas nuances geográficas, físicas, humanas. É atividade fim. Se for de uma arma de combate, ele teria que ter alguma noção de inteligência, logística para ocupar o posto de Estado-Maior, mas... E só uma coisa bem interessante, o Benê Barbosa falou uma coisa que é bizarra. Tem muito general aí que o último tiro que ele deu foi de pistola há 20 anos atrás. Lá na academia. Os oficiais que eu conheço não têm arma em casa. Mas tá errado. Tô falando sério. Inclusive, eles têm a prerrogativa de poder ter uma arma em casa que é negada ao civil comum, que também é um absurdo. Esses desarmamentistas malditos do inferno. Mas enfim, daria pra dar esse currículo que eu falei aqui em 2 anos. Só que aí tem outro problema. Pra ser um curso superior, o maldito MEC exige pelo menos 3. Olha isso. Se não for, em algumas profissões, 4, 5, depende da carga horária total do curso. Economia, por exemplo, dava pra dar em 1 ano e meio, 2 também. Com uma formação infinitamente melhor do que essas porcarias keynesianas que tem por aí. Sim. Administração de empresas dava pra dar em 1 ano e meio. 1 ano e meio. Com foco na prática, fazendo estágio nas empresas. Sim. Que é onde se aprende. É onde aprende. Filosofia dava pra dar em 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos no máximo. Em 2 anos dava pra matar a filosofia. Porque você não tá formando um especialista em Platão, você tá formando um graduado que tem uma noção geral da história da filosofia e da realidade metafísica, epistemológica, ética, estética. Em 2 anos, se o cara realmente estudar, ele se forma. Só que o cara passa 4 anos bebendo no bar, fumando maconha. Isso aí é muito menos do que 2 anos estudando de verdade. Mas o MEC fica regulando. E eu não sabia disso porque é uma dupla regulação em cima do currículo da MAN. Não só pelo Ministério da Defesa, que já é ruim, porque até esses dias estava o Aldo Rebelo aí, que era PCB, PCdoB, né? Mandando Comunista da pior espécie. Comunista da pior espécie. Que os orleanistas fazem vídeo com ele aí e gostam de chamar esse pessoal intancável. Não tenho o que dizer, tá? Mas além de ser regulado pelo Ministério da Defesa, ainda é regulado pelo MEC, que consegue ser pior do que... É o pior, ideologicamente, é o pior ministério que tem. Você quer pior que isso? Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Regula... É uma tripla regulação, então. Porque se o sujeito for menor de idade, isso acontece no Colégio Naval, na EPICAR, na SpaceX, aí é o Estatuto da Criança e do Adolescente que regula. É palhaçada, né? Cara, não tem soberania. Num país onde o Duque de Caxias se alistou aos 5 anos. Então. Não tem como uma coisa dessa dar certo, né? É feita pra dar errado. É feito pra dar errado. Porque quanto mais... Eu não me lembro agora, acho que foi o Arnold Toynbee, historiador, que ele falou que a regulação e a padronização é o sintoma da morte da sociedade. Em vez de ter criatividade, mecanismos de correção, inovação. Sim. Porque a inovação... Os materialistas entendem a inovação como revolução. Não, a inovação é a manifestação da natureza operando para ir em direção ao ser transcendente. Sim. Esse é o conceito católico de inovação. Mas na cabeça deles toda inovação é revolucionária. Não é. Pois é.
E o quão lindo seria várias milícias no Brasil, cada um podendo inovar em sistemas de defesa, uma saudável competição não bélica entre si, mas de novas doutrinas, estratégia militar, aprofundamento. Porque, pô, Jogos de guerra. jogos de guerra, alguma coisa assim. Por exemplo, as forças especializadas do Rio Grande do Norte, eu não lembro, mas o BOP deles, de mato, de serra, como chama o bioma do Nordeste? Caatinga? Caatinga. Meu amigo, os caras são faca na caveira, né? E o quão interessante seria uma cooperação mais... uma diversidade nesse sentido, né? Pois é, quem deveria regular a doutrina de guerra na Caatinga é quem mora lá, Exato. não Brasília. E o mesmo vale pro Pantanal, pra Amazônia, pro Cerrado, pros Pampas, pra Mata Atlântica. Cada região tem as suas particularidades. Por isso que as milícias são superiores. E o papel de coordenação doutrinária entre tudo isso tinha que ser de um rei combatente. Sim. Alguém que desce no terreno. Isso é interessante na monarquia inglesa, porque mesmo tendo essa liberalidade de hoje em dia, os descendentes reais eles são obrigados a servir o exército até hoje, né? Pra ter algum mínimo de conhecimento militar. Isso é bom. Isso é excelente. Eles vão lá pra Sandhurst, né? Agora, é claro que é meio peixada também, né? Não vamos negar, né? Tem uma peixada aí. Sim. Por exemplo, o príncipe Harry, diz ele que foi pro Afeganistão. Ah. Mas eu vi oficiais falando que colocavam ele nos melhores cargos, nas missões mais leves. Aí não dá, né? Porque respeito não é uma coisa que você compra. Respeito o cara que vai ter é o que foi lá e fez e bancou e, pô, o cara sustentou a missão, isso aí tem respeito da tropa. A tropa não tem como você comprar respeito, né? Senão a tropa perde moral. Exato. Então, nós somos aqui peão, bucha de canhão. Exato. O cara que realmente ganhava o respeito em Grécia, na Roma Antiga... Júlio era... César. o Meu cara que Deus do céu, chega... Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ia pro pau. Grande. Sim. Aliás, ele é mais pra linha de frente do que a própria tropa. A unidade dele lá, a cavalaria companheira, era quem se infiltrava nas linhas inimigas. E a tropa ia depois. Hoje é o contrário. O general fica por trás, né? Tem aquele... Você consegue imaginar os melancia aí, Gomes Freire, liderando a tropa na linha de frente? Cara, eu não consigo imaginar nem eles no 8 de janeiro em cima dos tanques de guerra deles. Nem isso eles conseguem. Nem pra bater nas velhinhas com a Nem Bíblia pra na bater mão. nas velhinhas eles conseguem. Não dá. Tem um discurso, você já deve ter assistido, do Alexandre o Grande, uma reprodução num canal gringo aí, The Greatest Speech Ever Gave. O maior discurso dado desde sempre, que é o Alexandre o Grande, quando as tropas se amotinaram na fronteira com a Índia. Tu já viu esse discurso? É lindíssimo e em um determinado momento ele fala: o que eu tenho que vocês não têm? Olha as marcas do meu corpo. Aqui a marca da lança, aqui a da flechada que eu tenho. As marcas que vocês têm, eu também tenho. O travesseiro que eu tenho, vocês também têm. É lindíssimo. Tem uma história que... Ele chegou a ser ferido, acho que 18, 20 vezes em combate. Coisa assim. O cara era guerreiro mesmo. Quando voltaram da Índia, passaram por um deserto e aí tiveram uma sede extrema. Muita gente morreu. E aí os soldados se reuniram e colocaram a água num dos capacetes e entregaram pro Alexandre o Grande. Tipo, olha, é a única água que a gente tem, vamos dar pro nosso rei. Ele pegou o capacete e virou. Eu arrepio de pensar. Quem é o comandante dessa nação que tem coragem de fazer uma coisa dessa e dizer: se vocês não bebem, eu também não vou beber. O meu destino vai ser o mesmo que vocês. Eles fazem exatamente o contrário. Esse discurso do Alexandre o Grande, esse deveria ser matéria da MAN em liderança militar.